Bom dia, povo de Deus, a paz que excede o coração de Deus, que esteja englobada em cada coração. Este quem vos sauda com a preciosa paz do nosso eterno Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sou eu mesmo, seu irmão em Cristo, cooperador Ele. Queridos, nós estamos em uma entoada de personagens bíblicos e hoje eu gostaria de estar colocando sobre o seu conhecimento um assunto muito pertinente que retrata a vida, a personalidade de Débora. Débora, ela não tinha filho, mas ela era mãe. Débora, meus irmãos, ela não tinha filho, mas ela se fez mãe de toda uma nação. Então, ela não tinha filho fisicamente falando, mas no seu coração, ela tornou-se mãe de uma nação. Ela assumiu uma maternidade de uma nação. Então, ela tinha um sentimento maternal em relação àqueles que estavam sobre o seu ministério. Então, isso que eu queria compartilhar com vocês hoje, está no capítulo 4 do livro de Juízes. Eu quero falar mães como Débora. Mães como Débora. Ela diz: levantei-me por mãe em Israel. Levantei-me por mãe em Israel. Ou quer dizer, ela, então, entendeu que Israel tinha uma necessidade. Era como se fosse uma brecha existente na nação naquela ocasião. E ela então assume o compromisso de adotar a nação como se todos fossem os seus filhos. Levantei-me como mãe para a nação de Israel. Ela viu uma brecha e ela agiu como mãe, ela agiu de um modo especial. Então, mães como Débora, ela foi a única mulher a se destacar no ambiente dos juízes, era 12. E se contarmos Samuel e Eli, era 14, no período de mais ou menos de 340, 350 anos. A grande verdade é que esses elementos que foram chamados por Deus, tiveram seus ministérios específicos como juiz. Dentre esses se destaca essa mulher chamada Débora. Ela foi a única, né? Então, por isso ela já era especial, por estar ocupando um lugar muito especial na vida do povo, por todo esse sentimento de materno em relação ao povo, e também por ser a única mulher que Deus separou e escolheu para esse ministério. Do mesmo jeito que Deus escolheu Débora naquele contexto, Deus escolhe você na sua área de influência. Se Débora foi mãe de uma nação, é porque aquela era a sua área de influência. Agora, se Deus escolheu você como família de Deus, ou para ter 2 ou 3 pessoas, é sua área de influência. Deus escolhe você. Aí você, não tem filho, mas Débora também não tinha. Mas ela tinha uma área de influência, ela tinha sentimento de cuidado, de atenção carinhosa, amorosa, como se mãe fosse, né? Então, nós estamos falando de muito mais do que um ato orgânico de ter filho, mas estamos falando de uma atitude materna, de um cuidado, de um amor, da entrega, da renúncia, de tudo isso que se diz sobre a maternidade. Então, Débora teve tudo isso sem ter o filho propriamente dito, oficialmente falando, mas ela teve o espírito da maternidade, ela teve o sentimento da maternidade. Então, nós temos várias mulheres que hoje não têm filho, mas têm o espírito amoroso de cuidar, de atender, de aconselhar, e às vezes até de ser consolidário, que passa até a noite acordada, né? Só para te ver feliz, só para te ajudar, só para cuidar de você, só para dar o melhor para o seu bem-estar. Esse é o sentimento, esse é o espírito, né? Então, ela, quando viu a nação estava passando um momento muito difícil.
ele estava sofrendo há 20 anos uma opressão grande. Então, naquele momento que ela viu aquela opressão, ela se sentiu comprometida com aquela nação, ela se sentiu comprometida com aquele povo e disse: eu vou assumir uma postura de abençoar esta nação. Olha que coisa interessante que nós estamos pensando aqui, que era uma mulher como qualquer uma de vocês que estão me ouvindo agora, que tem uma área de influência e que teve um chamado de Deus e que teve uma percepção de oportunidade no meio de todos. Aí ela diz assim: eu sou autorresponsável. Na verdade, ninguém mandou ela fazer aquilo, ninguém obrigou ela a fazer aquilo, ninguém pôs aquilo para ela, mas ao contrário disso, ela se tornou autorresponsável por aquilo que ela decidiu fazer, por aquilo que ela decidiu realizar, por aquilo que ela decidiu assumir. Então, Débora é esse modelo, é essa inspiração para nós. Faz sentido isso para você, meus irmãos? Então vamos desenvolver isso aqui. Ela foi a única mulher a se destacar naquele período. Ela era uma mulher profetisa, né? E ela atendia o povo debaixo das palmeiras. Ela não tinha escritório de advocacia, ela não tinha nada disso. Ela atendia as pessoas, ela cuidava das pessoas. E ela julgava a causa das pessoas. E ela fazia isso em nome do Senhor. Ela cuidava em nome do Senhor. Então, ela era nesse contexto que ela se tornou autorresponsável. Ninguém pôs isso a ela, senão o chamado de Deus. Então, quando a gente olha a maternidade por esse filtro, por essa lente, a gente começa a entender que a maternidade não é o fato de ter filho, é o fato de ter uma atitude para com o ser humano, como se não fosse. Né? Por isso que a Éber é chamado de todos os viventes. A Eva é chamado de mãe de todos os viventes. Por isso que nós temos que olhar para as mulheres que compõem o corpo de Cristo e olhar que ela tem um chamado especial para gerar. Se elas não tiveram a oportunidade de gerar no físico, ela tem a oportunidade de gerar no espírito, gerar na alma, o sentimento de cuidado, de atenção, para que a família, seja lá a família eclesiástica, seja a família particular, seja a família dentro da qual ela vive, seu sobrinho, seu tio, seus avós, seus primos, não importa, o universo é a sua área de influência. Aonde você tiver uma influência, que aí haja um sentimento nobre do seu coração, assim como houve o sentimento nobre do coração da Débora. Veja em Juízes capítulo 4 e no verso 4 e 5. Juízes capítulo 4, versos 4 e 5. Aleluia, Jesus. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidode, jogava Israel naquele tempo. Olha só, meus irmãos, ela assentava debaixo da palmeira de Débora e de Ramá e Betel, das montanhas de Efraim. Os filhos de Israel subiam-se a ela a juízo. Então ela era uma profetisa que se dedicava a cuidar das questões relacionadas às necessidades do povo de Deus. Naquele tempo, a região de Canaã era dominada por um rei chamado Jobim. Veja em Juízes capítulo 4, de 1 a 3. Volte então de 1 a 3, só para vocês verem o cenário aonde Débora estava inserida, o que está acontecendo na vida dela. Porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, depois de falecer Eude. Eude foi um juiz. Então, os juízes atuavam, o povo de Deus se organizava. Depois passava um tempo, o povo de Deus se desorganizava. Então, nessa época, meus irmãos, era uma época de muita batalha, era uma época de muita necessidade, era uma época de muito, que era necessário um cuidado muito, mas muito especial, né? E o povo estava vivenciando essa época de crise,
onde o tempo que o povo... Era interessante como o povo de Deus sempre tem esses altos e baixos. As famílias também têm esses altos e baixos. A sociedade também tem esses altos e baixos. Então, nesses baixos, o Senhor sempre está levantando alguém para dar às pessoas a oportunidade de uma revisão, a oportunidade de uma restauração, a oportunidade de um avivamento, para que as pessoas voltem aos princípios do Senhor, que são os princípios da abençoada convivência, do crescimento, do desenvolvimento e preparo para a relação saudável ao Senhor nosso Deus. Então, e vendeu o Senhor nas mãos de Jabim. Jabim era o rei de Canaã. Então, como o povo de Deus se desviou atrás de Baalim, Deus abandonou seu povo. O seu povo virou as costas para ele e ele virou as costas para o seu povo. O povo pode fazer a escolha que quiser. Isso é importante, a gente tem que ter muito cuidado, porque sutilmente a gente vai aceitando a invasão de pensamentos errados, de atitudes erradas, de coisas erradas. E quando a gente se dá conta, a gente excluiu o Senhor e acabou levando a vida para uma situação em que a gente não se sente mais sob a proteção de Deus, mas se sente embaraçado, abandonado de Deus, porque a gente abandonou a Deus e Deus nos abandona. E esse povo então caiu na mão desse Jabim, rei de Canaã, que reinava em Osor. E Cícera era o capitão dos seus exércitos, a qual também habitava naquela região, Arosete dos Ogaim. Então a nação de Israel, no momento em que Débora estava chamada para ocupar a condição de juiz, estava a nação estava na mão desse Jabim, né, nas mãos dele. Olha o 3. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto ele tinha... Esse Jabim tinha 900 carros de ferro e por 20 anos oprimia violentamente os filhos de Israel. Então essa opressão já estava no 20º ano. E esse Jabim era o rei forte, o rei de Canaã. E Canaã não era a terra prometida, então ele estava ocupando a terra que era do povo de Deus. E o povo de Deus ia recuperar essa terra depois da libertação do Egito. Era o momento em que Josué estava atravessando para entrar na terra prometida. Essa terra originalmente era uma terra dada pelo Senhor ao seu povo. E eles perderam. Então essa situação toda agora está em conflito. Eles geraram conflito. E a Débora vai começar o trabalho dela no meio desse contexto aí. Quando esse Jabim assume Canaã, rei de Canaã, ele estava oprimindo o povo de Deus durante 20 anos. Olha só, meus irmãos, Débora, ela decidiu enfrentar esse problema. Ela, como juíza, ela decidiu enfrentar. E foi nesse contexto que ela disse: eu me levantei como mãe em Israel. Então ela disse: eu me levantei como uma pessoa pronta, disposta a resolver esse problema. E ela começa pelo lado espiritual do problema. Então, é importante a gente entender que nós teremos que resolver o problema, né, depois de ver a maturidade do problema. A Bíblia não diz que nós não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue, mas nós temos que lutar contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Quantas vezes nós olhamos o problema, quantas vezes olhamos aquele problema, e aquele problema, meus irmãos, atinge a nossa vida, e nós, para enfrentarmos aquele problema, ao invés de usar a causa do problema, nós vemos o efeito do problema, nós surtamos. E muitas das vezes nós queremos resolver o sintoma e não resolvemos a causa. Então o sintoma desaparece por um tempo, mas a causa continua ativa, de modo que quando o sintoma passa, a causa volta a produzir o mesmo problema. Foi o caso do povo de Israel. Todo juiz que entraram, depois o povo fazia o que era contrário. Eles sempre faziam o que era contrário.
quando Josué deixou o povo escalar, a geração seguinte, a Bíblia diz que o povo já não conhecia mais a Deus, né? Era uma geração inteira que se perdeu depois da entrada da terra prometida. Esses juízes vieram depois dessa situação. Então havia um avivamento, daí a pouco o povo caía de novo. Havia um avivamento, então pode ser que muitas vezes nós estamos tratando as coisas superficialmente e elas não são tratadas na sua causa profunda. Por isso que elas se repetem, porque não foram curadas, não foram resolvidas, só foram passando assim, digamos, um verniz por cima, mas não foram tratadas na base. Débora então resolveu se levantar como mãe para tratar da questão de Israel. Ela queria assumir essa responsabilidade. Então veja só, Débora, ela decidiu enfrentar o problema da nação, a opressão que já durava 20 anos. Esse problema tinha um conteúdo espiritual. Abre Efésios 6,12, só para vocês terem uma ideia. Efésios 6,12. Efésios 6, versículo 12. Porque não temos que lutar contra a carne nem o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Muitas vezes nós estamos lutando contra a carne, contra o sangue. Às vezes o marido briga com a esposa briga com o marido, é carne contra carne, é sangue contra sangue, mas o problema às vezes é muito anterior a esse espiritual. Nós não temos que lutar contra a carne, contra o sangue, mas temos que lutar contra os inimigos espirituais que muitas vezes atingem as nossas famílias, nossas igrejas, a sociedade e o mundo ao nosso redor. Então existem forças espirituais que operam no ambiente onde nós vivemos, mas por não percebermos essas coisas, por não entendermos essas coisas, acabamos de discutir o nível da nossa carnalidade humana e perdemos de vista a percepção do propósito de Deus na construção das nossas vidas, das nossas famílias, da nossa igreja, da nossa sociedade. Então, hoje nós temos que parar aqui e ver como Débora entendeu tudo isso. Ela olhou tudo isso, olhou para o problema como se fosse um problema duramente social, como se fosse um problema duramente terreno, como se fosse um problema puramente circunstancial. Ela viu que tinha algo diferente e ela viu que por cima daquilo que aparentava ser, ela fez uma reflexão. Esse é o primeiro ponto que nós temos que tirar a conclusão. Olhar para a nossa família, olhar para a nossa igreja, para o nosso trabalho, para a vida da gente, para ver se nós estamos lutando com as coisas puramente materiais, os problemas circunstanciais, ou se nós estamos esquecendo de buscar a Deus, para encontrarmos as causas verdadeiras que devem ser tratadas com Deus, com o poder de Deus, né? Para que nós possamos nos livrar desse problema, para que possamos ser mais do que vencedor. É isso que é o grande desafio, na visão dessa mãe que se levantou para abençoar a vida de Israel. Então, não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas nós temos que entender quais são os elementos que estão atacando a nossa vida, a vida da nossa família, a vida da nossa igreja, da sociedade. Por quê? Porque muitas vezes nós olhamos o mundo com a sabedoria animal, terrena, diabólica, e não olhamos as nossas vidas com a sabedoria que desce do alto, do Pai das luzes, de quem não há mudança nem sombra de variação, mas ele é cheio de bons frutos. É olhar para a origem da sabedoria que vai nos equipar com inteligência, capaz de nos ajudar a discernirmos o Espírito, né, para que possamos tratar das causas verdadeiras, para evitar os sintomas transitórios e passageiros. Então, buscar as causas. Se nós olharmos, então, nós vamos ver a Débora fazendo isso. Esse é o cântico. Ela se apresenta como mãe de Israel.
E no capítulo 5, Juízes 5, 7, só para vocês terem essa ideia, o capítulo 5, no versículo 7, ela se apresenta como mãe de Israel. Cessaram as aldeias em Israel, cessaram. Então tem uma tradução que diz assim: tornaram-se desérticas as aldeias de Israel, tornaram-se um deserto, até que eu, Débora, me levantei por mãe em Israel e me levantei, né? E por Israel me levantei. Então a mãe, naquele contexto, tinha uma unção determinada. Ela viu que Israel estava numa situação difícil. Ela viu que havia um problema real. E ela diz assim: eu me levantei para enfrentar esse problema. Depois de mãe, né, você é um diferencial da sua família. Você é um diferencial na sua igreja. Você é uma diferencial na sua área de influência. Porque você pode e vai ser nas mãos de Deus um instrumento tão poderoso que você vai fazer a diferença, como Débora fez a diferença no país onde ela estava atuando e na região onde ela estava batalhando. Ela assumiu que se levantaria uma força espiritual para abençoar a sua nação. Então o que eu quero dizer para você: assuma que você é uma pessoa espiritual e especial aos olhos de Deus, e que Deus tem uma missão para você no seu ambiente de influência, na sua área de influência. Faça como Débora: eu me levantei para abençoar a vida da minha família. Eu me levantei para abençoar a vida da minha igreja. Ah, mas o meu marido não se importa. Nem com o marido, nem com o filho. Importa-se agora é entre você e Deus. Eu me levantei para ser uma bênção na minha família. Eu não estou querendo julgar ninguém, estou querendo nada disso. Eu só quero ser uma bênção na minha família. E foi assim que Débora virou o jogo em Israel. Foi assim que ela virou a chave em Israel. E foi assim que as coisas começaram a acontecer, diferentemente do que estava acontecendo. Essa nação estava envolvida numa série de desmanches, numa série de desvios. E ela, percebendo que aquilo era uma opressão que durava 20 anos, ela se levanta e diz: as coisas vão ser diferentes daqui para frente. Ela age profeticamente, ela enxerga o futuro e ela trabalha em direção àquele futuro que ela enxergava, sendo que aquele futuro era uma dádiva de Deus para a sua vida. Então aprenda a ver o propósito de Deus para a sua família, o propósito de Deus para a sua igreja, o propósito de Deus para o seu trabalho, o propósito de Deus para a sua sociedade. Entenda isso e diga: eu me levanto como instrumento de Deus para agir poderosamente a favor da edificação da minha área de influência. Assim, alguns pontos importantes sobre a vida dela que eu acho que deveria estar presente na nossa vida. Ela assumiu uma posição para lutar em favor do seu povo. Ela assumiu uma posição. Então, mães, vocês são chamadas a assumir uma posição dada por Deus, uma posição que vem da parte de Deus, que investe de autoridade profética, profetiza sobre a sua vida, sobre a sua área de influência, sobre a sua família, sua igreja. Aonde você tem uma área de influência, profetiza sobre esse lugar, que você vai ser ali uma bênção de Deus para experimentar mudanças e transformação que glorificará o nome do Senhor mediante a sua instrumentalidade. Então, veja só, ela foi uma mulher corajosa, porque você imagina, no meio daquele contexto todo, ela diz assim: bom, existe esse problema, todo mundo está submisso a esse problema, dominado por esse problema, mas ela se levantou no meio da situação e disse: eu vou fazer diferença, eu me levanto como mãe dessa nação. E aquilo foi um ato corajoso, porque ela não tinha um exército. Mas Jabim tinha um exército de 900 carros de guerra. Ele tinha um líder guerreiro, né?
E o líder que ela arranjou se mostrou frágil, fraco, mas nas mãos daquela mulher, Deus realizou algo extraordinário. E que eu costumo dizer aqui para você, Juízes 4, 3, olha só, Juízes 4, versículo 3. Juízes 4, 3. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Olha só, é importante que os filhos de Israel, sofrendo a opressão, se interessaram a pedir a Deus uma atenção, né? Muitas vezes a gente nem lembra de Deus no meio da aflição, nem lembra de Deus no meio do problema, nem ora para a nação, nem ora para as famílias, nem ora para as igrejas, nem ora porque não sente o que o povo estava sentindo aqui nessa opressão. Às vezes nós precisamos chegar no fundo do poço para lembrarmos que nós temos um Deus, que nós temos um poderoso Senhor dos exércitos, muito mais poderoso do que o exército de Jobim, muito mais poderoso do que o exército de Cícera, mas a gente não lembra. Por quê? Porque ainda não chegamos no nível de agonia que aquele povo chegou. Mas quando você chega no nível de opressão, de agonia, de opressão, você fala, não aguento mais. Aí é nessa hora você vai fazer um jejum, nessa hora você vai orar, nessa hora você vai pedir ajuda para as pessoas. Nessa hora você pode se lembrar que há um Deus poderoso ao alcance da sua oração. Não espera chegar no fundo do poço. Se você tem indício de alguma coisa que não vai bem, começa desde já a dobrar o seu joelho, orar e interceder. Por quê? Porque quando chega no fim do poço e você já sofreu muito mais do que deveria ou poderia sofrer, haja com intercedência, com antecipação. Olha para a situação ao seu redor, identifica obras malignas que esteja por qualquer motivo rondando a sua área de influência. Já vai dobrando o seu joelho e já vai orando como Débora, clamar ao Senhor, né? Porque eles clamaram por quê? Porque o concorrente lá, o inimigo, tinha 900 carros de ferro e por 20 anos oprimia violentamente os filhos de Israel. Então, você está começando a perceber a opressão, está sentindo a pressão, está oprimido, está sofrendo, está ferido, está machucado, está angustiado. Alguma coisa trouxe você algum tipo de angústia. Então, ore ao Senhor e veja que você possa incluir na sua vida esses princípios que Débora incluiu na vida dela. Ela formou uma equipe de pessoas. Juízes 4, de 6 ao 10, verso 6. 4, versos 6 a 10. Mandou chamar Baraque, filho de Abinoam, de Quedes, de Naphtali, e disse, porventura, o Senhor Deus de Israel não deu ordem dizendo, vai atrás gente a montanha Tabor e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon? É uma interrogação aqui no final. Deus mandou você fazer isso? Então, Baraque, Deus mandou você fazer isso? Você não está certo que Deus mandou? Quantas vezes nós sabemos que Deus mandou, mas às vezes não fazemos o que Deus está mandando? É porque nós não fazemos o que Deus está mandando, nós permitimos que venha sobre nós as coisas que nos afetam, nos maltrata, nos destrói e às vezes criam dificuldade. Então nós temos que ter uma compreensão que Deus mandou fazer, para que nós tenhamos um norte na nossa vida. Se nós sabemos o que Deus mandou fazer, pode ser o que nós vamos perder no meio das nossas lutas e dificuldades. Por isso que é muito importante. Débora disse a Baraque, Baraque, você não sabe que Deus mandou fazer isso? Olha agora o verso 7. E atraíram, e trairei. Você sabe que Deus mandou você fazer isso. Agora veja só, o que Deus vai fazer se você fizer a coisa certa? Olha o que Deus vai fazer. Atrairei a ti para o ribeiro de Quizon. Então a Bíblia diz, você junta essas pessoas como Deus mandou fazer e você vai para o ribeiro de Quizon. A Cícera vai atrair o capitão do exército de Jabi com seus carros, com as suas multidão, e darei esse exército nas suas
nas suas mãos. Meus irmãos, Deus tem muito a fazer por nós. Nós precisamos abrir a porta da operação de Deus nas nossas vidas, para não acontecer da gente ficar lutando contra a carne, contra o sangue. E Deus, que tem um poderoso exército para nos ajudar, uma poderosa intenção de nos livrar, muitas vezes ele fica impedido, porque na nossa vida não tem espaço para abrir a operação dele em nós, e acabamos fazendo a nossa operação por nós mesmos, no nosso jeito, e às vezes terminamos em brigas infinitas que nunca se resolve, que nunca resolve coisa nenhuma. Por quê? Porque Deus, que deveria ser o agente transformador, está de fora esperando a nossa decisão de nos entregarmos ao seu controle, a sua palavra, a sua ordem, a sua instrução, a sua orientação. É por isso que a Bíblia diz, como diz lá na igreja do Apocalipse: eis que a tua porta eu bato, se alguém ouvir a voz e abrir, eu entro para fazer a diferença, eu entro para resolver. Porque Deus diz assim: vai lá que eu vou entregar o exército de Zabim nas tuas mãos. Ora, o exército de Zabim tinha 900 carros, mas não importa o tamanho do exército de Zabim, importa o tamanho do nosso Deus, meus irmãos, que pode olhar para nós, que pode nos dar a vitória, aonde parece que já perdemos, aonde parece que já estamos derrotados. E por 20 anos aquela opressão, e Débora diz: Deus vai dar esse exército na sua mão. E sabe o que aconteceu? Vai no Cântico de Débora, no último versículo do capítulo 5. Quer ver o que aconteceu? Verso 31. Assim o Senhor pereça todos os seus inimigos, porém os que te amam brilha como o sol quando se levanta no seu esplendor. E a terra ficou em paz por 40 anos. Olha, durante 20 anos ela foi oprimida. Depois que Deus oprimiu, depois que Deus deu a vitória, por 40 anos ela ficou em paz. Então Deus faz muito mais que nós imaginamos ou pensamos. Deus restituiu 20, deu mais 20 de paz, por causa de uma mulher que se levantou como mãe de Israel, intercedeu, chamou a Deus, conversou com Deus, falou com seu ajudante Baraque, fez com que ele compreendesse o projeto de Deus, e Deus abençoou o trabalho daquela juíza. Por isso que nessa manhã eu gostaria de falar com você. Você tem um poder imenso na sua vida. Você tem um poder incrível na sua vida. Você é uma pessoa especial aos olhos de Deus. Não precisa você ter nenhum filho, você precisa ter o espírito de uma mãe que cuida, que ajuda, que quer a edificação dos filhos, que quer ver o futuro dos filhos, quer ver a bênção de Deus sobre os filhos, que não sejam os seus filhos, que seja filho dos outros, mas que tenha na sua parte o espírito materno para ajudar a construir uma igreja forte, ajudar a construir família forte, ajudar a construir um trabalho forte, uma sociedade forte. Então você é um instrumento de Deus. O dia de hoje, não pense apenas em receber uma homenagem, né? Porque você às vezes é mãe, isso é ótimo, é maravilhoso, mas pensa que você recebeu de Deus uma missão de ser uma mãe em Israel, de ser uma mãe no Brasil, de ser a mãe em Fortaleza, de ser a mãe em qualquer lugar que você chega, que você tenha um palpite materno, né? Porque até aqui Deus usa a sua vida para você transformar o ambiente aonde você vive pelo poder de Deus. Não é lutando contra a carne, contra o sangue, é lutando com o Senhor, é batalhando com o Senhor na batalha, orando com o Senhor, é jejuando com o Senhor, é fazendo tudo com o Senhor, e o Senhor vai entregar nas suas mãos a vitória, não para sua glória, porque não foi a Débora que matou o exército de Jabim, não foi a Débora, foi Deus. E quando houve o momento de eliminar o capitão, não foi a Débora, foi Jael, outra pessoa que não participou em momento nenhum dessa história. Às vezes não é você que vai colher o resultado da sua luta, é outras pessoas que vão colher, mas Deus sabe, e Ele vai acreditar em você, o esforço, e está registrado aqui o que Débora fez, e pelo que ela fez, a nação de Israel, que era 20 anos oprimida, foi agora 40 anos viver
em paz. Deus abençoe você. Deus abençoe sua vida. E que você seja um exemplo para nós, homens, maridos, pais. Às vezes nós estamos fragilizados. Às vezes nós estamos impotentes. Às vezes nós estamos meio que perdidos no meio desse mundo. Mas Deus, Ele pode levantar você para dar ao lar o norte. Ah, mas é o marido que tem que fazer. Mas às vezes o marido está fragilizado. O Baraque estava fragilizado. Mas a Débora estava lá. Não, Deus vai fazer. Deus vai operar. Deus vai agir. Não é com orgulho, com prepotência, com arrogância, não. É com aquela humildade que Deus dá àqueles que ouvem a sua voz. E falem com Ele. E Ele vai orientando. E você vai sendo um canal de bênção. Não canal de crítica, não canal de confusão, não canal de briga, não canal de acusação, nada disso, canal de bênção, porque Deus vai usar a sua vida para abençoar o seu lar, vai usar a sua vida para abençoar a sua igreja, vai usar a sua vida para abençoar a sua área de influência, vai abençoar a sua vida para você abençoar a cidade onde você mora, para abençoar a sua vida, para que você seja, na mão de Deus, um instrumento tão poderoso que no fim de contas aquilo que oprime vai desaparecer e no lugar vai dobrar o ano de bênção, assim como a opressão de 20 anos substituído por 40 anos de paz vitoriosa. Deus abençoe. Que o problema da sua vida seja extirpado pela operação de Deus e que você seja o instrumento e o canal perante essa bênção que vai transitar, que vai passar sobre você. Não fique triste, né? Se você ainda não conseguiu, Deus está se levantando para poder confiabilizar em você sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu governo, sobre a sua alçada. Receba essa palavra de Deus nessa manhã, em nome do Senhor Jesus.